Olá, queridos! Estou muito honrada, muito feliz de estar aqui dividindo esse momento com vocês aqui num congresso internacional online de dermatologia veterinária da Clivepa São Paulo. Meu nome é Luísa Quintela, eu sou médica veterinária. Muitos aqui já vão me conhecer, me acompanharam nas redes sociais e alguns até o final dessa palestra vão estar me seguindo também e se divertindo comigo e entendendo mais sobre como que funciona a Anclivepa. Afinal de contas, se você ainda não sabe, eu sou aluna da especialização de dermatologia e alergologia aqui da Anclivepa São Paulo. Eu acho que é por isso que eu estou tão alegre, tão feliz e tão honrada de ser convidada para poder participar e falar sobre um assunto que está tão em voga no momento. E hoje eu vim aqui conversar com vocês para fazer a gente refletir e pensar sobre 5 oportunidades que a gente perde, que a gente deixa de ganhar quando a gente deixa a vergonha assumir o nosso papel principal na nossa vida e deixa de criar conteúdos para o Instagram. É, eu ganhei muita coisa com o Instagram. Quem me acompanha, deve ter muita gente que me acompanha aqui desde 2016, deve ter gente que me acompanha de um ano para cá, de 2 anos para cá, que é quando teve o boom da rede social, na minha pelo menos. Mas eu ganhei muita coisa com as redes sociais e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que aqui e que pode facilmente acontecer na vida de vocês também. Tá? E quando a gente fala sobre redes sociais, eu sei qual é a primeira coisa que passa na cabeça de vocês. Eu sei que fica todo mundo transtornado, todo mundo irritado de, além de todo o conhecimento que você tem que correr atrás, você que está separando o tempinho do seu dia, que é uma rotina corrida que eu tenho certeza, para poder assistir esse congresso, você que está se especializando, você que está na graduação ainda, enfim, você está deixando um tempo seu aqui para poder participar de um congresso internacional e, além de tudo, você ainda vai ter que começar a prestar atenção quais são as trends do momento, quais são as dancinhas, fazer dancinha. Eu sei que isso acaba deixando um profissional que se entregou demais para poder fazer a sua graduação um pouco transtornado, um pouco sem entender, né? Porque a gente acaba relacionando esse tipo de entretenimento ao entretenimento que não é tão acadêmico. Só que existem formas da gente conseguir adequar o melhor dos dois mundos e fazer isso ter resultado na nossa rotina também, e melhorar na nossa vida como profissional. Mas eu sei que isso é um beliscão que acontece dentro de você que dói, eu sei que dói. Mas você tem que entender que não é só sobre isso. Essa é só uma pequena parte do que é a rede social, porque a rede social ela pode trazer muito mais, tá? E você não vai ficar fazendo dancinha nem fazendo trend, a não ser que você queira e se divirta com isso, porque é normal. Eu aprendi a me divertir com isso, eu também não gostava muito, não. Eu já cansei de falar, não vou fazer dancinha. Fui lá e fiz a dancinha, às vezes acontece. E para você que não me conhece, eu estou na rede social desde 2016. Eu comecei os meus conteúdos no YouTube, né? Hoje em dia eu posto pouquíssimo no YouTube, mas eu comecei no YouTube e fui fortalecendo o Instagram. Hoje em dia o meu Instagram, que é o forte, né? Mas desde 2016 eu comecei postando sobre conteúdos da veterinária, sobre como era a minha vida. Na minha época eu era recém-formada, então eu falava como era a minha vida de recém-formada, eu falava como era a vida de plantonista, e eu percebi que, na verdade, quando eu comecei a criar conteúdo para o YouTube, eu queria falar sobre aleatoriedades, eu queria falar sobre entretenimento, eu não queria falar sobre a veterinária. Só que eu percebi que as pessoas que me assistiam ali, elas queriam ouvir sobre veterinária, porque quando eu falava sobre veterinária, as pessoas davam mais engajamento no vídeo. Então, eu comecei a dar para elas o que elas queriam ouvir de mim, né? Então, ao mesmo tempo que eu criava conteúdo, eu vivia minha vidinha, eu também trabalhava. Então, eu comecei, como todo mundo, eu dava plantão, eu fiz 3 anos de plantão, dormia 2 noites em casa, o resto eu estava de clínica em clínica, trabalhei com fisioterapia e reabilitação, auxiliando uma veterinária que era especialista na época, trabalhei na área comercial, fui representante de vendas, ao mesmo tempo que eu fazia isso tudo, eu ainda atendi em domicílio. Então, eu utilizei muitas redes sociais para poder trazer os meus clientes de domicílio, porque a gente sabe que quando a gente é recém-formado, a parte mais difícil, até mesmo quando a gente é formado há mais tempo, é a gente fazer a prospecção dos clientes, e além da prospecção, fazer a manutenção. E com as redes sociais eu percebi que eu conseguia fazer as duas coisas com um pouco menos de trabalho. Um pouco menos de trabalho depende do seu ponto de vista, porque dá trabalho também. Só que era uma coisa que acabava me dando prazer, que eu comecei a encontrar entretenimento fazendo aquilo para minha vida, tá? E a internet, ela me trouxe muitas oportunidades, Mores. E eu sei, às vezes as pessoas me ouvem falando isso sobre as oportunidades que a internet me trouxe, e as pessoas não acreditam que a mesma coisa que aconteceu comigo pode acontecer com elas. Pode ser que você não consiga na intensidade que eu consegui, porque talvez a internet não seja tão prazerosa para você. Às vezes você não gosta de gravar vídeo, às vezes você não você não se acha, ou você acredita que você não é
tão cativante assim para as pessoas, mas eu acredito que se você for insistente em uma coisa, você acaba ficando bom inevitavelmente. E por mais que você acredite que você não tenha carisma, vai ter alguém que vai se identificar com você e que vai gostar do seu conteúdo também. Essa é uma regra na internet, tá? Mas o que eu queria dizer e deixar claro para vocês é que tudo que aconteceu comigo pode acontecer com vocês. Logo quando eu comecei a criar conteúdo em que eu pensava que o conteúdo ele poderia me trazer clientes, eu também pensava num possível reconhecimento que isso me geraria e talvez conseguir uma bolsa de estudos, porque na época eu não conseguia fazer pós-graduação, eu não tinha dinheiro para fazer pós-graduação. Eu trabalhava simplesmente para pagar meu aluguel, meu plano de saúde e conseguir viver. Então, fazer uma especialidade era uma coisa que era muito importante para mim, eu queria muito fazer, mas eu não via um espaço, uma forma de conseguir fazer. Então, eu lembro que eu focava muito nisso, eu focava muito nessa possível oportunidade de ser vista, de ser lembrada, talvez de ser importante a ponto de ser convidada para poder fazer parte de uma instituição como a Anclivepa, por exemplo, né? Então, eu focava muito nisso para poder me ajudar a ter o estímulo, porque nem todo dia é bom, né? Criar conteúdo, quem cria conteúdo todo dia tá mentindo. Eu não crio todo dia. A última vez que eu sentei para criar conteúdo, acho que foi na semana passada, um dia que eu estava muito divertida, digamos assim. Então, eu pego esses dias que eu estou mais divertida e crio tudo de uma vez. Então, não fique achando que você tem que criar conteúdo todo dia, porque eu sei que isso é uma barreira que vocês colocam para vocês mesmos, pensando que tem dias que você não está feliz. Tem dia que você vai abrir sua gaveta de boletos de distribuidor e tem lá R$ 5.000 numa tacada só de vacina para você pagar. Nesse dia, você não vai querer criar conteúdo. Então, você vai criar formas de se entender como criador, né? E ver como é que funciona para você, tá? E você tem que entender que as redes sociais elas servem para poder te mostrar para o mundo, porque não adianta nada você se especializar, você ser o melhor na sua área, você saber que você sabe resolver trocentos BOs, mas se o cliente não sabe disso, se o colega não sabe disso para poder te indicar. Então, o baú de tesouro ele só tem valor quando ele é encontrado. Se ninguém sabe que você é bom, obviamente que adianta você ser bom, porque você sabe que você é bom. Mas para você ter cliente, as pessoas precisam saber que você é bom. E as redes sociais, elas te ajudam para isso, né? E existem 5 porquês do porquê que eu crio conteúdo. Na verdade, existem 6, mas existem 5 porquês do porquê que eu crio. E esses 5 porquês são as oportunidades que você deixa de ganhar quando você não cria. Então, a primeira coisa que eu percebi criando conteúdo é que eu conseguia criar uma base de clientes saudáveis. O que são esses clientes saudáveis? A gente pode olhar por duas perspectivas. O cliente tutor e o cliente animal. Eu percebia que trazendo à margem ali o problema, trazendo consciência, níveis de consciência para esse tutor, eu conseguia aumentar minha rotina de medicina preventiva muito mais. E a gente sabe que a gente na veterinária, na medicina humana também, é muito melhor a gente prevenir do que a gente remediar. Então eu conseguia pegar casos em que eu conseguia descobrir situações muito antes da situação acontecer, né? Então, a gente pegar uma erliquiose subclínica, tratar é muito mais simples, a gente pegar um paciente, início de alergia, e conseguir reverter o quadro é muito mais simples. Então, tudo que a gente pega no início e descobre no início é muito mais simples, a gente consegue reverter, e a gente gera uma impressão muito boa para o tutor, porque se a gente conseguiu pegar ali bem no iniciozinho e conseguiu reverter, a gente dá essa sensação de que a gente é muito bom também. Então, tinha essa percepção. Às vezes, eu até me sentia meio fraudulenta, não fraudulenta a palavra, mas eu me sentia síndrome do impostor, né? Porque eu conseguia trazer à margem essa consciência para o tutor, ia lá, atendia o animal no estágio muito inicial, conseguia reverter, e eu ficava olhando para aquilo e eu pensava, gente, eu só consegui resolver porque eu peguei muito no início, né? Então, essa questão dos clientes saudáveis na questão da medicina preventiva me ajudou muito, mas clientes saudáveis mentalmente, os tutores. Então, eu conseguia trazer clientes que me valorizavam, porque como eles me assistiam, eles sentiam que eles tinham uma relação comigo. São tutores que já falam comigo e parece que eles sentem que são amigos. Então, esse tipo de tutor, ele vai pensar 2 vezes antes de procurar outro veterinário. Então, ele vai ser mais fiel a você, ele vai ter mais confiança em você. Então, clientes saudáveis foi muito importante para mim. E se você não está criando conteúdo, muito provavelmente você está deixando de ganhar clientes saudáveis também.
E uma das coisas que eu percebi muito rápido também era a questão da procura e da remuneração. Se mais pessoas me procuravam, eu não precisava manter um preço tão baixo ou tão padronizado, porque o preço já não era mais o atrativo. As pessoas estavam me procurando porque elas queriam ser atendidas por mim. Então eu conseguia aumentar minha remuneração por conta do aumento da procura. Isso é muito bom, porque você começa a ganhar de fato aquilo que você merece, o que você acha que você merece pela sua consulta, e você começa a trabalhar muito mais feliz. E acho que todo mundo quer trabalhar feliz. Então, a procura e remuneração é uma das coisas que você está deixando de ganhar se você não cria conteúdo também. E outra coisa que é muito importante para a sua saúde como veterinário, para a sua autoconfiança também, é a sua autoridade e a sua credibilidade. Se você cria conteúdo, vocês no final aqui eu vou mostrar para vocês em quais bases eu me suporto para poder criar conteúdo. Se você cria conteúdo, automaticamente na cabeça de quem te assiste, você cria autoridade e credibilidade, porque é você que está trazendo a consciência daquele problema. Se você está trazendo a consciência daquele problema, você também é visto como solução para eles. Então, você criar autoridade e credibilidade. Isso significa que, sabe quando você faz aquela receita, você que é dermatologista, você que está se especializando em dermatologia ou você que quer ser dermatologista, sabe que as nossas receitas, muitas vezes, quando a gente pega o animal em muita desbiose, às vezes é uma receita longa. E aí você não gera mais aquela rusga de, ai, doutor, qual produto daqui eu posso deixar de comprar, ou qual daqui não é tão importante, porque a pessoa vai entender que tudo que está ali é muito importante, porque ela acredita no seu potencial de criar uma receita para o tratamento daquele animal. Então, isso faz com que você tenha menos estresse ao longo da sua rotina e que a adesão ao tratamento ela seja maior. Se a adesão ao tratamento é maior, o nível de resultado que você tem também é. Então, o nível de autoridade e credibilidade que você tem com as redes sociais acaba ficando muito maior, né? E isso te ajuda mais na sua questão dos seus atendimentos. Então, é uma coisa que também você vai deixar de ganhar se você não criar conteúdo. Outra coisa que para mim é muito boa, porque eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou uma ótima atriz, então eu venho aqui, sou expansiva, dou palestra, falo com as pessoas que me encontram nos eventos, mas eu sou uma pessoa muito tímida e quem me conhece no meu particular sabe disso. E eu tenho muita eu teria, na verdade, muita dificuldade de fazer network se as pessoas não me procurassem. Então, como eu me mostro muito na internet, as pessoas se sentem à vontade para vir até mim, para me trazer oportunidades, para me trazer questões. E a internet me ajuda muito nisso. Então, o fato de eu ser muito tímida, a internet acabou me ajudando tanto a me criar como uma boa atriz. Então, eu consigo fingir uma expansão que eu, de origem, não tenho. Mas o network, eu não preciso mais ir até o network. Parece que o network vem até mim. Essa é uma das facilidades que eu mais gosto de ter ganhado com a criação de conteúdo. E fora a questão da oportunidade de expansão. Hoje em dia eu tenho negócios que eu nem imaginava que eu teria, né? Hoje em dia eu trabalho com grandes marcas, então hoje em dia eu sou influenciadora da Zoetis, eu sou influenciadora da Rios, trabalho com outras empresas um pouco menores também. Então, ela me trouxe oportunidade de expandir para um mercado que não só de atendimento clínico. Então, hoje em dia eu consigo usar a minha imagem para conseguir reverter em lucro para minha empresa. Então, era uma coisa que não era o pensamento inicial. No começo eu só queria trazer clientes para o meu ambiente clínico. E quando você vai ver, a coisa ela vai se tornando uma bola de neve e crescendo tanto que vai tendo expansão para onde você nem imaginava. Esses são os 5 motivos, né, que você deixa. Na verdade, são as 5 oportunidades que você deixa de ganhar quando você não cria conteúdo. Mas existe uma sexta. Só que a sexta coisa que para mim é muito importante, pode ser que você não alcance, pode ser que você ache que você não alcance, mas alcance com o tempo, que é hoje em dia eu crio muito por prazer. Eu gosto de criar, eu gosto de postar, eu gosto da interação. Mas nem sempre foi assim. No início eu fazia porque eu era obrigada. Obrigada no sentido que eu precisava de cliente. Mas com o tempo eu comecei a gostar, né? Porque foi dando certo. Então, tudo que começa a dar certo, você começa a gostar. Então, um dos meus 5 porquês é porque eu gosto também. E eu acredito que você pode começar a gostar. E eu acredito que tem muita gente que gosta, mas não faz porque tem medo do que os outros vão pensar. E se eu pudesse dar uma sugestão para você, é se importar menos, tá? As pessoas, elas têm uma tendência a sempre te puxar para a mediocridade delas. Então, se você faz algo que elas não fazem, elas entendem da importância daquilo, mas elas querem te criticar simplesmente porque você fazer o que elas não estão fazendo puxa para a luz a mediocridade delas.
entendeu? Então elas acabam tendo que lidar com a própria mediocridade, isso é muito ruim. Então, assim, não se assuste se você começar a perceber que o seu maior hater é um amigo seu, que vai começar a fazer aqueles comentáriozinhos passivo-agressivo, de blogueirinho, de tentar te diminuir. E o seu maior fã também pode ser alguém que você nunca viu na vida. Então, as pessoas que eu encontro nos congressos, que me abraçam, que tiram fotos, que falam coisas lindíssimas para mim, eu nunca vi na minha vida. Então, isso não é incomum de acontecer. Então, não fique esperando muita coisa dos outros, não fique esperando muita coisa de quem é muito próximo de você, e você vai se surpreender demais com gente que você nunca nem viu na vida. E se hoje eu pudesse começar com a consciência que eu tenho hoje, eu aceleraria muito o processo com conteúdos compartilháveis. Hoje vocês, muito provavelmente vocês já me viram em algum lugar, em algum compartilhamento, mesmo que você não me siga, você já deve ter visto a minha cara em algum momento, porque alguém já compartilhou o conteúdo meu. Então, eu usei muito a técnica dos memes. Inicialmente eu comecei muito com os memes, depois entre os memes eu começava a colocar a minha cara com alguma informação, isso quando eu quis acelerar mesmo o processo, tá? Porque antes disso eu fazia tudo meio que desorganizado, porque eu não estava sabendo muito o que eu estava fazendo, eu só postava informação, mas muito sem porquê, até que eu comecei a entender mesmo como é que funcionava a situação, né? Então eu comecei muito com os memes, memes que tinha muito compartilhamento, a partir desse momento as pessoas acabavam me seguindo, entre os memes eu postava muito conteúdo de reels com a minha cara e com informações, vídeos de mais de um minuto, um pouco mais longos, para poder criar essa proximidade de fato, você está assistindo algo um pouco mais longo, apesar de ser um minuto, e entrava nas trends. Então, videozinhos de 15 segundos já nas trends, com frases já manjadas que as pessoas compartilhavam, e você tem que entender que nenhuma experiência é individual. Então, tudo que você passa, outra pessoa já passou também. E utilize disso para poder compartilhar. E se você tem alguma empresa que trabalha com você, alguma agência de marketing, você já deve ter ouvido falar de tráfego pago. E tem muita gente que quer salvar o seu conteúdo com tráfego pago, mas o tráfego pago ele só funciona se você tem um tráfego orgânico que faça sentido. Se você não cria conteúdo, não adianta você postar um conteúdo, botar R$ 100 para ele rodar para um monte de gente, se as pessoas vão na sua rede social e elas não têm um porquê ficar, porque você não cria conteúdo consistentemente. Então não adianta você gastar dinheiro se você não está fazendo o mínimo. É a mesma coisa, não adianta, vou usar um exemplo aqui terrível, porque eu estava acabando de fazer o orçamento da minha academia agora, mas não adianta nada você entrar na academia hoje e você tomar bomba hoje. Faz uma coisa de cada vez. Então, entra na academia, vai tomar o seu whey protein, entendeu? Vai malhar, vai ter algum nível de resultado, vai perder um pouco de massa, de massa gorda, vai ganhar massa magra, para depois daí então você pensar, entendeu? Então, é a mesma coisa quando a gente pensa em internet. Não adianta você não criar conteúdo e querer já partir para tráfego pago numa postagem só, tá? Pra você não perder dinheiro. E a base que eu uso para criação de conteúdo é ensine algo a alguém, entretenha, porque ninguém está ali querendo aprender alguma coisa, a gente está querendo aprender alguma coisa quando a gente entra dentro de um congresso, quando a gente entra dentro de uma aula. Mas se você está na rede social, você quer entretenimento. Então você tem que ensinar com entretenimento e mostrar a solução de um problema. Não traga só o problema, traga a solução. Porque a partir do momento que você traz a ciência do problema e se mostra como a solução, quando esse problema se mostrar para o tutor, ele só vai pensar em você para resolver. Tá? E tente sempre, quando você for postar alguma coisa, olhar com os olhos do tutor. A não ser que você, de fato, se você está querendo, por exemplo, vender um curso, se você está querendo vender uma mentoria, se você está querendo vender uma interconsulta, você precisa atrair um outro veterinário, né? Ou um estudante. Mas se você quer cliente, se você quer o cliente final, você tem que olhar com os olhos dele para a postagem. Então, quem gosta de ver cirurgia, animal aberto, pereba, ferida, lesão, quem gosta de ver essas coisas, gente, é veterinário, é estudante. Tutor gosta de coisa lúdica, gosta de conteúdo didático, ele quer entender, ele quer que você traga aquilo para uma consciência comum em que ele consiga alcançar. Então, quanto mais didático você for, quanto mais simplista, e eu sei que é muito difícil ser simplista, porque a gente aprende na faculdade a ensinar de uma forma muito acadêmica, então, quanto mais simples você for, e às vezes a gente se acha meio burro em explicar as coisas tão simples assim, quanto mais simples você for, mais tutor você vai atrair, tá? Então, prestem muita atenção em como que você embala o conteúdo antes de dar ele para os outros. E o mais importante de tudo, enquanto você acha na verdade, enquanto você tem vergonha ou preguiça de você se posicionar no digital, sempre lembre que tem um picareta ganhando muito dinheiro porque ele não tem a vergonha que você, que se preocupa em se especializar, que se preocupa com o seu cliente, que se preocupa com o animal, você não está querendo se mostrar. Então, se você se mostrar
e você for querido pelo público, se você for um profissional querido, desejado, você vai tirar esse público desses picaretas de internet que a gente sabe que tem um monte, né? Então, sempre pensa nisso quando você pensar, quando você sentir vergonha de criar um conteúdo, de ganhar novas oportunidades através das redes sociais, de ter um posicionamento legal nas redes sociais, que toda vez que você faz isso com a responsabilidade que você tem de querer ser melhor, de estudar, de se especializar, de ser um profissional especializado, você está tirando a oportunidade de um picareta, de fazer uma picaretagem com alguém. Eu sempre me apego muito nisso. Então, quando você está com vergonha, tem um picareta mostrando a cara e ganhando muito dinheiro, num mercado que onde você, que tem responsabilidade, poderia estar ganhando também. Também não, tirando o lugar dele. Tá? Fico muito feliz de estar aqui. Estou disponível nas redes sociais. Se você ainda não me segue, é @LuizaQuintela. Fico disponível para tirar qualquer dúvida. Espero que vocês tenham deixado muitas dúvidas no chat para a gente poder responder. Foi um prazer estar aqui. Espero ter contribuído e tirado um pouco essa visão deturpada que a gente tem das redes sociais e mostrado que ela pode ser um grande aliado na sua busca no sucesso na veterinária. Obrigada.